Gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Explicando um pouquinho, então, né, falando de como eu sou, né, que acho que é importante. Então, loira, não alta, 1,64 m, mas eu tô com um trator no pé. Cabelo loiro, um pouco abaixo do ombro. Tô com uma calça preta, o trator no pé e um blazer cor de areia, assim. Então, é muito legal estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Tanto porque eu fiquei pensando, né, quando o Xande me convidou, e eu sou meio arroz de festa do Product Gurus, né, eu tô em todas, eu tô no podcast, eu tava na Globo, aí ele me chamou e falei, o que mais que eu posso trazer, né, para trazer para a comunidade, para a nossa comunidade de produto, evolução, porque essa é o meu objetivo, assim, de vida desde que eu entrei em produto e desde que, principalmente, eu fui evoluindo na carreira, né, e me colocando numa posição de gestão de pessoas, que aumenta muito a minha responsabilidade. Eu não estou lá fazendo só daily. Eu estou ajudando as pessoas a entenderem, como fazer produtos bons, que a gente precisa, porque sabemos que a gente, às vezes, não faz produtos tão bons, mas também como a gente gerenciar a nossa carreira e chegar onde eu cheguei, ou até, se Deus quiser, mais do que eu estou chegando. Então, eu fiquei pensando, e daí sendo bem honesta do processo criativo com vocês, eu pensei, eu estava dando aula numa universidade, né, num mestrado, falando de Product Market Fit. Falei, pronto, já tenho a apresentação, vou dar uma decorada na apresentação e vou falar de Product Market Fit. Mas eu não tinha... Sabe quando não deu aquele quentinho no coração? Assim, eu falei, mas tá lá, Product Market Fit, não vou fazer slide novo, tá ótimo. E não mandava a apresentação para o Xande, tá? E ele todo dia no WhatsApp, gente, e aí, quando vai ser a apresentação? E eu não estou muito feliz. Aí eu peguei um final de semana e falei assim, Rê, qual que é o teu propósito? Né? Você lançou o Vida Real de Produto, e daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Meu propósito é falar de coisas reais, que vocês olhem e falem, ok, isso não está no livro, não está no curso, é realmente uma vivência de empresa, e eu posso aproveitar dessa informação. E nesse momento eu acabei de fazer uma mudança de carreira. Então, eu saí de diretoria de produto do OLX e entrei como CPO na Atlas Tecnologia. E é a primeira vez que eu estou sendo CPO, não é verdade? Então, tem vários desafios, não é fácil. Quando eu falo com o Xande, ele, imagina, tá trabalhando nada. Não, imagina, estou assim, enlouquecendo de trabalhar. Muito bom, mas muito trabalho. E eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo, dado a minha experiência, que é essa aqui. Passei por algumas empresas. A diferença entre uma empresa que sabe trabalhar ou quer aprender a trabalhar com áreas de produto e tecnologia e as que definitivamente não sabem, o que não tem problema, mas a gente precisa entender o ambiente em que a gente está. Não são todas as empresas que sabem ou que estão prontas para trabalhar com time de produto e time de tecnologia. E eu considero isso natural. A gente está num mercado novo. O Brasil tem algumas grandes empresas que têm que sempre deu certo. Então, é difícil você fazer uma disrupção quando os resultados deram certo. Mas, mais do que... a minha linguagem sempre foi para os PMs, assim... O que você pode fazer, né, para que você alavanque sua carreira, você ensine a empresa a trabalhar com você, com as suas áreas, com as suas ideias. E, neste momento, sigo nessa linha, mas eu quero trazer uma perspectiva e aí, a empresa está pronta? Em que lugar que você está? Você consegue avaliar o teu meio e ver como é que você tem que atuar? Então, e daí a 7 foi só para fazer uma coisa polêmica, tá? Porque daí põe no YouTube 7 dicas de não sei o quê. Todo mundo aqui sabe que pega o 7 até hoje. Historicamente, o número 7 é bem chamativo. Começando um pouquinho da minha história, para quem não me conhece. Então, eu tenho mais ou menos 12 anos de carreira em empresas de tecnologia. Comecei na consultoria. Gosto de dizer que o meu sonho era usar terninho e andar pela Paulista para lá e para cá, super estressada, trabalhando com financeiro. E hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro e tenho uma bicicleta elétrica e surfo todo dia. E realmente terninhos. Eu pus esse sapato aqui. A minha mãe olhou e falou, nossa, não está de chinelo, porque realmente minha vida é essa. E saí da consultoria e caí na tecnologia, tá? Foi cair mesmo numa feira que tinha o recrutador do iFood, a recrutadora, na verdade, e a gente conversou e eu acabei indo para o iFood. De lá para cá, iFood, Uber, Rappi. Minha última experiência, que faz 2 meses, OLX Brasil, uma empresa que eu tenho muito carinho, porque foi lá que eu consegui, né, virar diretora de produto. Então,
Não vou puxar sardinha para mulheres aqui, mas a gente sabe como é difícil chegar nessas posições, como a gente, na maioria das vezes, somos sim as sozinhas, as únicas mulheres numa mesa de direção. Então, quando eu cheguei na diretoria, eu falei, nossa, zerei o game, tô muito bem. E agora eu tô melhor ainda, porque eu tô como CPO de uma equipe incrível, que eu já vou falar para vocês também. Paralelo a isso, quem não me segue... no LinkedIn também, mas no Instagram, eu tenho esse Instagram de vida real de produto, que é muito da orientação que eu trouxe para vocês aqui. O que eu senti sempre? Tem muitas palestras, tem gente que produz conteúdo de produto, porque é sexy falar de produto, né? Você fala de tecnologia, Silicon Valley, Uber, anyways, Meta, Google, todo mundo tem um pitaquinho para falar sobre lançamento de produto, o que eu acho mega positivo. Mas o que eu vinha sentindo e que sempre fez a minha cabeça dar um nozinho essas pessoas estão falando com pessoas que estão entrando na carreira, parecendo que está fácil, parecendo que é uma receita de bolo. E não é, gente, não é. Zero. A nossa cozinha é cheia de hambúrguer para fritar, cheia de pastel, cheia de gordura. E quando a gente ilude as pessoas, falando, não, imagina, ela falou, né, vai chegar ganhando 20, 30 mil. Não tem isso. E eu comecei a fazer entrevista para as pessoas do meu time e falei, gente, onde essas pessoas estão com a cabeça? De como elas vão trabalhar, de quanto elas vão ganhar, de que o Product Manager faz isso, o Product Design faz isso. Na vida real é todo mundo se ajudando, claro, com ordem, mas não existe essa regra, né? Esse olhar para lá e falar, é isso aqui que eu vou fazer e vou ganhar 25 mil reais ou em dólar, porque também teve a fase do dólar, que não, vou ganhar em dólar e vou ficar muito rico. E aí eu lancei esse projeto, que é porque eu conheci também a Product Gurus, que é para falar um pouco de vida real para vocês, de quem passou por todas essas empresas e sabe que não é romântico trabalhar com produto. É legal, mas não é romântico. O amor romântico, né? Enfim, psicólogos dizem isso também. Acho que a gente podia dar uma desapegada desse termo, principalmente com o trabalho também. E aí, há 2 meses atrás, eu fiz essa migração de carreira e eu estou muito feliz. E não vou trazer tudo, né, da empresa, porque não é uma palestra sobre eles, mas eu estou falando de 334 funcionários. Eu tenho hoje 21 squads. Eu tenho hoje dados e design, que responde para mim, o que eu acho irado. Quando veio com essa oportunidade, eu falei, eu sempre trabalhei com dados e design paralelo. E eu sempre imaginei que a dinâmica precisava ficar muito mais junta. Agora eu tenho a oportunidade de tentar fazer isso dar certo. Então, eu estou muito animada. E falando um pouco de números que orgulham a empresa, né? Eu falei com o guri do RH, falei assim, Felipe, eu vou dar uma palestra e quero falar um pouquinho da Atlas para vocês, para eles. O que a gente põe? Dele, põe os números da diversidade, que eu acho muito legal. E eu realmente acho também, tá? Por quê? Aqui não está esse número, mas eu nunca trabalhei numa empresa que falasse e tivesse os números refletidos e metas. Então, eu vou falar um número para mim que eu acho muito... Quando ele me falou, eu falei assim, nossa, que legal, acho que eu escolhi o lugar certo. Não só por isso, obviamente, mas é um bom indício. 3% da organização é trans. E eu sempre trabalhei em empresas que falavam positivamente sobre isso, né? Tipo, não, a gente apoia a diversidade, a gente tem vagas, né... diferentes que a gente vai buscar mulher, ou vai buscar pessoas pretas, ou vai pegar LGBTQIA+. Mas você ter no seu quadro 3% de 334 funcionários, pessoas que se identificam trans, é muito legal. E isso eu acho, lógico, é um número, dentre tantos outros, que me faz ter certeza que eu fiz a escolha certa. Porém, não vamos falar de mim, né? Porque senão eu fico aqui também tagarelando. Voltando, leonina também, no caso. Então, é sobre ser leonina. Falando um pouquinho, esse slide já casou, no caso, as 7 dicas para vocês olharem e discutirem entre vocês, comigo. Se vocês são gestores de produto, eu acho que vale ou discordar ou concordar, mas vale pensar sobre isso. CTO, CTPO, CPO. Gente, esse slide o Chiodi deu spoiler e botou no LinkedIn dele, teve 200 reações, assim. Foi porque realmente... É um pouco... Qual que é a minha mensagem com esse de produto e tecnologia não são a mesma coisa? Essa mensagem tem várias camadas, tá? Mas a principal que eu tenho para vocês é as lideranças são diferentes. O que é esperado é diferente. Não é a mesma coisa. São complementares? São. Batem cabeça e brigam?
Devem, tá? Dentro da cozinha tem que discutir. Mas não são a mesma coisa. Cansei de falar com empresas que vinham atrás de mim, ou que a gente mentoria, ou para eu trabalhar lá, que, quem vai ser o meu líder, eu como diretora? Quem vai ser o meu líder? Vai ser o CTPO. Vai ser o CTO. Aí eu, não sei se faz sentido o produto responder para engenharia. Na verdade, não sei não faz. A gente é outra dinâmica, a gente tem uma questão de negócio muito forte, a gente é feito para fazer essa conexão, né, entre engenheiros e negócio. Se a gente responde para a pessoa que prioriza, não vou dizer se aqui tem engenheiros, gente, amo vocês, trabalhamos muito bem juntos, mas que priorizam infra, por exemplo, como é que numa discussão eu vou botar uma entrega de negócio em ponte de madeira, falar, não, mas é porque tem que entregar, depois a gente joga fora? Quantas reuniões eu já não tive falar, joga fora, mas vamos entregar agora. Não, mas aí não pode, porque tem o refactoring do XPTO, porque tem não sei o quê, porque é um monolito. Opa, a gente tem que olhar para isso. Se ele for meu chefe, como é que eu faço? Vai chegar uma hora, todo mundo tem chefe, né? Eu vou virar e falar, então tá bom, então é isso aí, bora fazer um refactoring. Vai demorar 6 meses, eu tinha que entregar uma landing page em 2 semanas, entendeu? Então, assim, não é a questão ideológica de produto e engenharia. Eu vi que tinha muitos comentários assim, mas numa empresa estruturada é fácil, difícil é numa empresa em que você tem que fazer tudo, numa empresa menor. Gente, sim, mas as disciplinas são distintas. E quando a gente tem diretamente consciência de que as disciplinas são distintas, a gente começa a se posicionar de que a tomada de decisão não pode ser unilateral. Então, assim, responder para a CTO, algumas realidades acontecem? Sim, mas eu não estou aqui para mudar a realidade de vocês, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês e vocês olharem e falarem, onde eu estou mesmo? Será que, é verdade, eu respondo para um CTO e eu entendo que, às vezes, nessas reuniões eu não tenho nem voz, porque ele já decidiu priorizar a infra. Tudo bem, você não vai, pelo amor de Deus, não levantem amanhã e peçam demissão porque está tudo errado. Não é isso. Mas você vai ter consciência de como lidar com essa situação da maneira como ela é. E aí eu coloquei aqui 3, vocês viram que foi um mirozinho, né, a minha apresentação. Eu fiz justamente para a gente se identificar com o miro. Pessoas e carreira. É diferente pessoas e carreiras de produto e engenharia. A liderança precisa saber essa diferença. Eu dou várias mentorias também para gente que responde para o CTPO. E aí a pessoa, né? Botei mulher aqui, porque no caso que me veio à cabeça é uma guria, mas teve guri também. Falou assim, eu quero montar... porque eu quero minha promoção. Aí eu vou montar todo esse case, todo o visual e não sei o quê, para apresentar para ele da minha evolução. E, de verdade, eu escuto aquilo e falei para ela, não vai adiantar. Não é a maneira como ele se comunica. Claro, ele também tem que se adequar a você, mas você está com a liderança errada, no sentido de perfil, mas você vai chegar com um slide, com um videozinho, contando toda a sua trajetória, desde o início até o final. Não é isso que vai fazer essa pessoa te promover. Porque são perfis diferentes. E quando você entende com quem você está, você consegue adequar a sua linguagem, ou não, a essa pessoa. Processos de trabalho completamente diferentes. Dei um exemplo aqui de infra versus negócio, mas tem inúmeros outros. São diferentes. Eu sento para conversar com o VP de engenharia, ele me mostra todas as métricas de entrega do throughput, do lead time, do não sei o quê. Eu falo, não, legal, mas esse aqui que teve o lead time de quanto, de 2 sprints, impactou o resultado ou não impactou? Não sei. Não, eu estou acompanhando a performance do meu time. E ele está errado em fazer isso? Claro que não. É a cadeira dele. Eu que tenho que chegar e falar, então esse épico impactou tal coisa e tal. E as coisas vão se conectando. A gente precisa dessa troca. E números e resultados também completando. A gente olha coisas complementares. Não quer dizer que engenharia não tem que olhar negócio, spoiler dos próximos slides, mas a liderança precisa olhar diferente. Acho que não foi tão polêmico. Acho que no seu LinkedIn foi pior. Beleza. Projetos versus produto. Também já cansei de ouvir perguntas. Mas eu faço projeto, mas eu faço produto. Como é que a gente faz? A empresa só me vê como um projetista. Sim, tem muitas empresas que não sabem trabalhar com produto. E entende que produto tem começo, meio e fim num roadmap gigante no Excel. Sim, isso acontece muito. E como que a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira? Entendendo que, às vezes, vai ser projeto.
Eu também sou super contra... Opa, meu celular. Eu sou super contra... eu sou produto, eu não faço projeto. Ai, porque isso é projeto. Gente, a origem da nossa carreira, não vou falar que foi projeto, porque foi marketing, mas ela tem uma pegada... Tem muitos gerentes de produto que foram antigos gerentes de projeto. A gente não tem universidade de gerente de produto ainda. Então, sim, e eu vejo muita coisa positiva em projeto, tá? Porque é organizado, consegue pensar em prazos, consegue passar a mensagem para a liderança, o que é muito importante. Mas não é só isso. A gente precisa daquela partezinha que, quando eu converso com os meus liderados também, da criatividade, da curiosidade, do 24/7. Um projetista, ele para de pensar no projeto. Produto não, porque principalmente na nossa vida hoje, o nosso celular está na nossa mão o tempo todo. A gente está sendo impactado por experiências o tempo todo, de produtos que não diretamente relacionados estão com o nosso, mas são inspiração. E o produteiro que não entende essas inspirações, que elas impactam a gente toda hora, perde muito em experiência e fica fazendo discoveries infinitos para coisas que já são no-brainer. Porque daí, nossa, eu tenho que ver... Dá um exemplo. A gente tem que ver... Como é que a gente coloca o timer de um stories em cima do nosso portal? Gente, sério, eu tenho 1 milhão. Você vê isso o dia inteiro você tá, ou no TikTok ou no Instagram. Sério mesmo, você tem que fazer um discovery para saber como que a pessoa visivelmente vê aquela barrinha? Não precisa. Você sabe como é, só vamos adaptar. Então, o produtor, ele tem esse quesinho a mais do projeto. Mas as empresas ainda não estão acostumadas. Quais que são as características que mostram que sua empresa ainda não sabe muito bem lidar com produto versus projeto? O como já está definido. Então, chega aquele líder lá e fala assim, putz, legal, eu quero aumentar a conversão do não sei o quê, e eu sei que é botar o botão para cima. Quanto tempo demora para o seu time desenvolver? E aí você fica tipo, mas esse botão para cima. Aí a galera design vai também, e com toda razão, a loucura, fala, mas esse botão não faz sentido. Aí a galera de produto, mas por que a gente, para onde vai, o CTA, não sei o quê. E vem com essa ideia que você não consegue discutir. Porque todo mundo é produteiro, tá? Todo fundador de empresa, de verdade, todo fundador de empresa ou general manager é produteiro. Ele acha que é. Ela acha que é, mas enfim, não sou eu, vai ser na psicóloga que eles vão tratar isso. A gente deixa eles pensarem, mas a gente precisa se posicionar para falar, vamos fazer o seguinte, qual que é o teu objetivo com isso aqui? É aumentar a conversão. Eu vou pensar e vou trazer a solução mais rápida. E aí, realmente, ser rápido, né? Porque o que acontece comigo também eu vou pensar já. E isso se perde. Daqui 15 dias eu mando para o GPM, para o PM, aquele botãozinho lá que a gente tinha conversado. Porque, sim, eu também mando pastéis, tá? Eu também mando muitos pastéis. Eu falei, e aquele botãozinho? O time tá vendo. Não, gente, então assim, a autonomia de produto, ela passa por você ter credibilidade também. Questiona o meu pastel? Tudo bem, mas mantenha um ritmo, não seja mestre dos magos, eu sempre falo isso para os filmes, não seja mestre dos magos que aparece, some, e aí eu fico meio assim, aí volta em dezembro, entendeu? Meu roadmap, metade entregue, metade atrasado. Não dá. Mas, então, empresas que acompanham o status em Excel... Meu coração sangra, tá? Ele sangra, eu choro no banheiro, mas eu vivo situações em que alguns produtos são apresentados em Excel para... Aí eu falo com o fundador ou com o general manager, ele fala, mas é porque é mais fácil, eu filtro aqui, aí já tem o nome da pessoa que eu tenho que falar, eu falo direto com ela. Eu falo, então tá bom, né? Para que eu tô aqui? Não é mesmo? Eu sou uma posição que está aqui sem nenhuma utilidade. Não, mas existe. O que eu estou dizendo para vocês não se rebelem contra o Excel, não vai adiantar. Mas vamos pensar em alternativas. Vou dizer assim, treinamentos de gira. Eu gosto de gira, tá, gente? Eu gosto bastante de gira. Eu sei que tem outras, mas eu adoro os dashboardzinhos que eu boto olhinhos. Eu amo os olhinhos, porque daí eu filtro pelos olhinhos e são todos os projetos que estão em evidência para a diretoria. Eu amo demais. Mas não precisa ser só gira, mas não se revoltem com o Excel, mas uma empresa que gerencia os seus produtos por Excel, ela tem um pezinho bem grande no projeto. Tudo bom? Tô brincando. Aí, beleza. Precisa de prazos. Eu acho que tem um mau costume na nossa área, no geral. Acho que tá mudando. Depois dos últimos 2 anos que a bolha estourou um pouquinho, né? Não tá mais a bolha mágica de trabalho com produto, a gente se ligou. Mas tinha uma máxima assim, mas com produto a gente não dá prazo. A gente dá uma estimativa, mas não dá prazo. Primeiro que engenharia não dá prazo. E segundo que, gente, um produto está em eterna construção. Não.
Não tá. Tá se você quiser abrir o teu negócio, e aí eu quero ver você botar o seu próprio dinheirinho em algo que não tem previsão de entrega. Não vai. E para a empresa é menos assim. Menos ainda. Então, sim, precisa de prazos. Eu sou completamente a favor de prazos. Mas, uma empresa com pezinho em projeto, ela pede dentro do Excel um prazo exato. 13 de fevereiro, às 4 horas da tarde, vai estar subindo para a Prod. E a gente sabe que a vida não é assim. Porque tem fila de subir para a Prod, porque o consultor, o especialista de engenharia tem que validar o código, porque quando sobe, o QA, às vezes falhou, tem um problema na execução. Então, assim, empresas que entendem que você tem que ter prazos, mas que existem flexibilidades, não muitas, mas existem no prazo, elas começam a adentrar uma vida muito mais saudável com as áreas de produto. Porém, tem muitas que não entendem dessa maneira, principalmente se o líder não é da área de tecnologia. Porque um líder engenheiro, ele sabe um pouquinho dos pepinos que tem que ser. Uma pessoa que veio de um histórico de produto, também. Mas, às vezes, a pessoa não tem o background que a gente tem e acha que é muito simples, né? Meia hora e um copo d'água. Quantas vezes também eu não recebo assim, mas coloca esse logo, minto, coloca esse filtro ali. É que na cabeça, só bota um filtro, mas tem um desenvolvimento por trás desse filtro. Eu preciso identificar na base de dados quem que fez determinada característica no anúncio. Para eles é realmente meia hora e um copo d'água. E a gente tem que entender e conseguir se comunicar de que não é bem assim. Entende que planejamento não é importante e entende que visão de produtos não complementa algo da empresa. Planejamento não ser importante é bem importante, na verdade, o fato disso. Por quê? São empresas que o planejamento vem do comercial, ou não vem, e daí, assim, vem uma wish list num Excel, de todas as coisas que eles pensam que poderia ser muito legal para o produto. Vai lá, distribui isso dentro do quarter. Tá, mas qual que é a função de cada squad? A squad está respeitando jornada, não está respeitando jornada? A gente está por persona, não está por persona? Então, assim, eu brinco, né? Isso eu brinco mesmo. É a pastelaria aberta, entendeu? Abriu a pastelaria, está chegando os pedidos e você vai distribuindo. Existe muito isso. E eu trazendo para vocês um pouco o meu ponto de vista, tá, gente? Não acho que não sejamos pastelaria. A gente é, bastante. Mas a gente tem que equilibrar um roadmap de médio e longo prazo com pedidos pontuais. Porque, sim, existem pedidos pontuais que fazem sentido. E eu, durante muito tempo, vi também PMs muito reativos com o pedido pontual. E eu não acho que faz sentido, porque tem muita coisa que sai do pontual que eu falo, putz, queria eu ter pensado nisso, não pensei. E isso é muito legal, bora executar e bora testar e bora ver. Mas não dá para ser 100% do seu trabalho um roadmap que não existe e as wishlists que chegam toda segunda-feira num Excel. Boa, nossos amigos engenheiros, né? Uma empresa que tem uma... E aí eu super coloco também um pouco o chapéu da engenharia. Porque uma empresa que não sabe ainda trabalhar direito com produto em engenharia, né, e tecnologia, vou falar de produto já, mas entende que engenharia é TI. E entende que engenharia vai lá e vai cumprir também um pastelzinho, vai chegar um monte de coisa, vai arrumar o computador da amiguinha, vai arrumar a impressora do outro. Então, lógico, isso exemplos muito crassos, mas assim, também não entende engenharia como a melhor referência para o como a gente vai chegar lá, qual que é a metodologia, qual que é a linguagem, como que a gente vai fazer o ponto A ao ponto B se conectar da maneira mais fácil. Então, uma empresa que não consegue essa relação, também não consegue essa relação com o produto. E as duas áreas sofrem, tá? Mesmo aquelas falsas ilusões, e tem muita falsa ilusão disso, de líder que fala assim, mas eu falo com o engenheiro direto e é ótimo. Nem para o engenheiro, nem para o... Bom, PM nessa função perde a função, né? Nessa realidade. Porque, tá bom, você fala direto com o engenheiro, o que eu estou fazendo aqui? Só quando dá ruim. E o engenheiro fica extremamente sobrecarregado. Porque quer saber uma coisa que é um pouquinho generalizada de engenharia? Um pouquinho, obviamente, tem exceções. Priorização. Engenheiro, num geral, não é tão bom em priorizar, em olhar as coisas e falar assim, tá, isso aqui é mais impactante, então eu vou por isso aqui. Não, ele vê um problema, ele quer resolver ele todo. Porque é a maneira como a maioria dos cérebrozinhos dele organiza. E aí vem um C-level, que obviamente todo mundo tem um chefe, e fala na orelha dessa pessoa que ela tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer aquilo. Quando você vê a pessoa de engenharia está completamente afogada em um monte de coisa que tu olha e fala assim, tá, mas isso aqui não precisa ser agora, isso aqui a gente pode olhar depois, vamos fatiar
fatiar, e aí o coraçãozinho acalma e a vida começa a andar. Então, todo mundo sofre quando a empresa não é madura o bastante para trabalhar com time de produto e engenharia. Porém, aqui eu trouxe um fator que eu sempre falo, que está um pouquinho nas nossas mãos, que é trazer engenharia para o jogo. Ah, mas aí está em toda reunião de negócio? Não, gente, eles nem aguentam. Assim, sério, é muita... Gerente comercial, gerente de marketing, gerente de CRM. Eu acho que tem uma parte da função de produto que é estar nessas reuniões e alinhar essas coisas com essas áreas. Mas a engenharia, quando está completamente desconectada do negócio, a coisa não anda e a sensação de trabalho feito sem muito objetivo é muito forte e a desconexão entre as duas áreas, produto e engenharia, enfraquece. E quando ela enfraquece, uma empresa que não sabe trabalhar com a gente tem o prato cheio, né? Porque daí, mas produto e engenharia tá brigando tanto, deixa que eu entro lá e falo com o fulano, falo com o ciclano, falo com a fulana e resolvo. Então, essa união entre produto e engenharia, claro, num equilíbrio, porque cada um tem sua função, ela vai fortalecendo as empresas, principalmente as lideranças, a se posicionarem dessa maneira. E eu penso que isso é muito importante, porque na vida real, isso não acontece tanto. A gente fala, né, sobre isso, fala assim, não, eu vejo que aqui, vou ser bem honesta assim, né, Atlas, me perdoa, mas é só coisa boa. Quando eu cheguei, todo mundo, tinha algumas squads que falavam assim, não, aqui a interação de produto e engenharia é ótima. É tudo bom. Eu falei, bom, que delícia, né, nunca cheguei num lugar assim, então bora. Aí fui investigar, né, beleza, vamos começar a pôr umas apresentaçõezinhas, que eu sou a freak da apresentação sexy. Deu, então bota tudo numa apresentação, vamos apresentar que vai ser legal. Aí começou a batida de cabeça, óbvio, porque não... Quando a gente acha que não tem problema, é que a gente não sabe o nosso problema. Entendeu? Porque sim, temos problemas. E aí foi isso. Aí fizemos e tal. Aí, aí eu cheguei em algumas situações que eu, como produtora, deveria amar, mas obviamente não. Em que você fala assim, tá tudo bem pro produto, porque o produto tá decidindo tudo também, né? Aí vai lá, a engenharia tá, tentando resolver tudo que o produto faz e a gente tá tranquilo. Não, pra mim tá tranquilo, a squad tá fazendo tudo. Sim, que você quer, né? Aí a vida tá boa, mas você tem que olhar toda uma dinâmica de trabalho junto. E aí um ponto que eu trouxe aqui, até num post-it para eu não esquecer, e eu quase esqueci, agendas técnicas e infra, como faz? E isso sempre foi algo que ficou na minha cabeça, tá? Porque eu sempre estive em reuniões de discussão sobre o que a gente prioriza, infra ou produto. E aí eram discussões sem fim que a gente acabava concordando em discordar. E aí quem tinha mais força no momento ganhava. Então, às vezes, eu olhava para produto e, às vezes, eu entrava numa espiral de refactoring infinito que eu não conseguia resolver. E aí, eu tive, recentemente, uma experiência que, para mim, foi muito boa. Tem isso em livro? Não. Consigo falar para vocês que 100% de acerto? Também não. Mas eu queria dividir porque eu achei uma boa estratégia. Recentemente, eu tive conversa com o CTO, e aí eu cheguei na empresa, fazendo um monte de pergunta e tal. Falei, e como é que é o balanço, né, entre evoluções técnicas e entrega de produto? Não, as squads olham majoritariamente para produto. Tá? E aí eu falei, nossa, que paraíso. Claro, às vezes a gente faz algumas coisas de migração que tem que conectar, mas as squads, os engenheiros que estão alocados nas squads, olham para produto. Tá, mas como é que tu faz evolução técnica, infra, não sei o quê? Daí o CTO, que é, obviamente, ele é um dos fundadores e ele é apaixonado por tecnologia, ele tem o parque de diversão dele junto com os engenheiros de squads diferentes de infra. E aí essas squads de infra é o parque de diversão deles, eles amam. E eles fazem todas as evoluções técnicas sem impactar diretamente a minha vida em produto. Vou dizer diretamente, porque obviamente impacta, tá? Não existe isso, mas vou dizer para vocês que hoje a dinâmica que eu estou vivendo, sabe, parece que fez sentido. Eu não estou entrando nas mesmas discussões, discutindo as mesmas coisas. Estou vendo outra dimensão e a gente tem lá as 2, 3 squads que olham para a infraestrutura e não atrapalham o meu roadmap, no caso. Então, todo mundo feliz, acho muito positivo. CPO toma decisão. Bom, gente, sim, é a resposta, obviamente, mas vou construir com vocês. Trabalhei em alguns lugares também e vi, né, porque mentoria, conversando com as pessoas e tal, em que a cadeira de CPO, ou diretor de produto, ou VP de produto, não é que ela seja uma cadeira fictícia, óbvio que não, mas ela é vista como uma cadeira suporte.
Ela não é uma cadeira que no plano diretório, ou realmente chega lá e fala assim, olha, eu recomendo isso, eu não recomendo isso, tá bom, bora fazer dessa maneira. Era um negócio meio consultivo, assim, não, eu acho que faz sentido isso. Não sei, não tinha a alçada. A alçada mesmo, acho que essa é a palavra. De virar e falar, olha, eu sei, obviamente conversando com todo mundo, né? Ninguém aqui é déspota, mas dado toda a minha estratégia, meu conhecimento em produto, eu iria para esse caminho. E as pessoas falarem, beleza, vamos. Era sempre assim, mas veja, não, mas o negócio e tal. E daí você acaba sendo envolto em discussões estratégicas que você se perde desse conceito. E você acaba não tendo alçada. E eu vi em várias das minhas experiências, mas hoje eu estou nessa posição, que se você coloca uma pessoa nessa posição, é porque você tem que confiar nela. Ela já não é barata, gente. Uma posição dessa não é barata. Você vai botar alguém ali que você não confia no que essa pessoa fala. É contraintuitivo, não faz sentido, mas tem um monte de empresa que tem assim, não só em CPO, tá? C-levels no geral, diretorias, VPs e tal. Você confia, mas não confia tanto. Por que essa pessoa está ali? Então, assim, eu acredito muito em, sim, o CPO toma decisão e ele arca com as decisões que ele tomar. Se ele tomar decisões erradas, como toda liderança no mundo, vai sofrer as consequências da liderança errada. Então, eu acho muito importante esse conceito de que, sim, precisa ter alçada. Precisa, não sei, né, empresas... precisa ter o mesmo peso do diretor ou VP comercial, do diretor ou VP de estratégia. Precisa. E eu vejo que, em grande parte das nossas empresas, isso ainda não é levado em consideração. E algumas áreas, como produto e tecnologia ainda é a caixa preta, né? As pessoas respeitam porque ninguém é engenheiro, ninguém desenvolve. Aí você fala, nossa, produteiro todo mundo acha que é. Então, perde ainda mais essa alçada. E é importante que a empresa faça essa autocrítica de entender para onde ela quer ir. E se vale ficar gastando tanto com um profissional tão sênior, se ele não toma as decisões que ele tem que responder por isso. Aí eu coloquei 3 coisinhas que eu acho importante neste assunto. Foco no negócio. Então, esse líder, é bem o que a gente falou, precisa trazer o como para chegar no resultado. Se não chegar no resultado, quem é um dos responsáveis? A pessoa que falou que esse era o caminho. É assim que adultos trabalham. Tu fala, se você é bem-sucedido, que bom. Se você não é, você sofre alguma consequência. Deve ser assim com CPO, liderança de produto no geral. Números e autonomia. Então, assim, medir é importante, reagir rápido é importante e a gente precisa ter essas respostas muito rápidas. E a gente precisa ter autonomia para testar, né? Só que, aí eu puxo um pouco para o nosso time. Nossos times, no geral, não são bons de testes, tá? Não trabalho... Nossa, pouquíssimas experiências eu tive na minha vida em que eu falo, nossa, esse teste não teve nenhum pouquinho de percepção minha na resolução. Sabe? Bateu um vento no meu cabelo, eu olhei os números e... Não. A grande maioria tem a parte não numérica e não statisig. E eu acho isso um problema da nossa área de produto e tecnologia, num geral. A gente testa mal, a gente vê mal os nossos números e a gente dá meio importância para isso por causa da rapidez. Então, essa é a nossa parte, né? Como é que a empresa vai confiar também se os números não são tão confiáveis? Mas a gente precisa trabalhar com isso dentro de uma diretoria, né, de uma vertical de produto. E a última é, sim, a gente vai fritar pastel. Gente, sério, sabe? A parte boa é que meu time, ele já entendeu, assim, pastel, sim, a gente vai, e não tem problema. Acho que a gente saiu de um romantismo também, de uns 3, 4 anos atrás, de que a gente vai ter a próxima ideia revolucionária, e caiu na vida real de empresas que têm pessoas que têm ideias muito legais dentro dessa empresa também. Ou não são tão legais, mas eles são os nossos chefes. Todo mundo tem um chefe, gente. Não existe. O que a gente precisa é, obviamente, entender o equilíbrio disso e ver se a gente consegue construir uma relação em que a gente vai mostrando que talvez a gente poderia não fazer dessa maneira. Ótimo. Vou dar um exemplo também do que aconteceu. A Atlas tem um fundador apaixonado pela empresa. Ele é muito apaixonado e ele tem ideias incríveis. E aí, a primeira vez, acabei de chegar, ele me veio com uma listinha. Não, porque eu acho que a gente tem que mexer nisso. Faz tempo que isso tá no roadmap e não sai. E aí, eu comecei a questionar. Acabei de entrar, né? Benefício da dúvida de que acabou de entrar. Comecei, mas por que isso é prioridade? Mas, puta, isso aqui eu não sei, eu tenho algumas dúvidas, né? Mas numa conversa normal. Na segunda vez que ele me chamou, foi muito fofo, ele já veio com uma tabela e com uns links no Metabase, que ele pediu para alguém virar os números para explicar a ideia dele. E a ideia dele era muito legal, tá? E eu falei, não, você não precisa ser assim, obviamente.
Brincadeiras à parte, óbvio, mas a gente precisa construir essa criticidade ao mesmo tempo que a nossa pastelaria não fecha, porque ela não vai fechar. Trabalhar com produtos é realmente a gente trazer várias ideias e entender o que faz sentido ou o que não faz. Tudo bem. A gente pode cantar uma música. Você vai falar de pastel? Tá vendo? Virou pra cadê? Vai arrumar. É que eu não lembro mesmo. Eu posso pegar meu celular e ir pelo celular. Dani. Obrigada. Ah, tá bom. Era o próximo slide, mas eu não sei se eu tinha terminado esse. Entendeu? Mas tudo bem. Bora, no freestyle. Não é a Globo, mas quem sabe faz ao vivo, né? Tudo bem, bora. Bom, qualquer coisa eu volto para a parte do CPO, mas eu acho que eu tinha acabado. E aí, tem outras coisas também, continuando, né? Do dado design. Boa. Maravilhoso. Eu sou de produtos. Exato. Dá um problema que eu resolvo. Eu resolvo problemas. Dados, design, engenharia e produto. Então, gente, que é tríade, que é 4, né? Mas é que produto e engenharia são as 4 lideranças das squads, tá? O que eu percebo também que enfraquece muito uma relação de áreas, né, numa empresa? Quando essas áreas batem cabeça fora da nossa cozinha. Podemos bater cabeça dentro, e isso é normal, porque cada um aqui tem uma expertise, e eu acredito muito num conflito gerando energia para chegar do outro lado, tá? Acredito muito. Eu acho que quando a minha área não está conflitando, tem alguma coisa errada. Pus em aspas, porque, obviamente, com respeito e tudo mais. Mas essa união, no sentido de ser uma unidade, não é uma união de concordar com tudo que a outra área está falando, mas de ser uma unidade, ela fortalece uma área. Tá? E ela consegue começar a se posicionar e se mostrar de maneira diferente para a organização. Mas, num geral, empresas que não estão prontas para trabalhar com time de produto e tecnologia, essas áreas são enfraquecidas. Dados está lá. Bom, quantas empresas aqui. Quantas empresas vocês trabalharam que não falaram dados para a gente é muito importante? Aqui somos movidos a dados. Aí você ainda na empresa, o time de dados são 2 pessoas. Pobresitos, rodando base de dados e, nossa, pobresitos, eu olho e falo, ai, coitado, e para todo mundo, tá? É para produto, para tecnologia, para atendimento, para o CEO, que às vezes tem alguns pedidos. Gente, focado em dados da onde? Dados exige investimento, você tem que pensar em dados, você tem que ter pessoas boas em dados. Você precisa saber que analista de dados é diferente de cientista de dados. Que às vezes tem empresas com cientistas de dados fazendo análise de dashboard, só. É ter uma Ferrari com um motor a gás, né? Você tem uma Ferrari com motor a gás fazendo Uber. Então, cara, o cientista de dados tem que fazer modelos preditivos, tem que entrar, pode não ser agora, lógico, é uma construção, mas ele tem muito potencial para trazer grandes ganhos para o seu negócio. Se a empresa não vê isso, ela precisa, né, amadurecer essa mente, né, esse mindset. E design como fazedor de tela. Gente, designers fazedores de tela é muito anos 90. Já não existe mais isso. Não dá. O designer tem que entender o problema, propor o problema, levar 50 nãos do PM, voltar e propor outra coisa que faça sentido. Essa é a dinâmica. E eles precisam discutir. Não é tipo o PM chegar para o designer e falar assim, queria essa página diferente amarela, faz aí. E aí o design tem 3 dias para fazer. Não. Essa dinâmica não é saudável e ela não faz a gente evoluir os produtos que a gente precisa. Então, eu botei aqui lá 6 dicas, porque eu estou muito numérica, né, com essa apresentação de 7 dicas, 3 passos e tal. Liderança nas reuniões de time. Não acredito, falo com meus GPMs. O líder de designer estava, o líder de dados estava, precisa estar. Mas em todas? Não, pergunta, faça sentido e tal. Mas esquecer de chamá-los, não pode. Eles precisam estar. Design não faz só tela. A área de dados não é uma área, é o que eu falei, né, não é uma área suporte. Não são todas as decisões com dados, mas elas precisam estar lá, eles precisam estar lá. Também, novamente, eu mentiria para vocês se eu falasse que 100% das decisões que eu tomo são movidas a dados concretos. Não são, gente. Não são. Eu sou um ser humano. Parte de eu não ser uma máquina é eu ter vivido anos e entender algumas coisas, algum comportamento, e eu olho uma situação e falo assim, tem cheiro de ir para lá. Vamos tentar ir para lá. Então, não. Não, eu mentiria se falasse. Porém, os dados estão lá. Nem que seja para eu falar, eu vi esse dado, mas eu não considerei por causa de XPTO. Mas tem essa dinâmica de olhar para dados.
Se a gente não tem teste rolando simultaneamente e discussões, a gente está errado a nossa área. Aí, sinto dizer, eu detesto ficar com verdades absolutas de tá errado ou tá certo, mas uma área de produto que não tem testes simultâneos rolando, que você não fala, tá, mas e em Minas Gerais aquele teste SPTO? Sim, agora tá em Porto Alegre porque não sei o quê. Eu lembro na Uber, eu tinha muitos testes rolando simultaneamente. Claro, era uma dimensão global e era muito mais fácil fazer testes porque não impactava a outra. Era México, era Costa Rica, era Egito, mas tinha muitos testes rolando simultaneamente. E isso era muito legal. Eu pegava todos os testes e eu começava a... Falava, nossa, olha o comportamento disso e tal. Óbvio, cada um para a sua realidade, mas quando a sua empresa não testa nada, ou quando você precisa de nossa, sei lá, de quantas aprovações para rodar um teste num bairro de de Florianópolis, porque tem que aprovar pelo comercial, tem que aprovar com não sei o quê, tem que dar reporte para o C-Level semanal. Gente, é um teste. Não tenho que dar reporte semanal de um teste. É um teste com 10% das pessoas que vivem em Florianópolis. Mas isso acontece e a gente tem que ficar ligado para entender o ambiente que a gente está. E, por último, nessa parte, faltam 2 dicas, discoveries precisam acontecer, mas com data e entregas. Aí minha mensagem para os designers não é, discovery não é eterno. Tu não fica para sempre fazendo, mas é porque eu estou fazendo discovery. Não. Qual que é a pergunta que você quer responder com esse discovery? Quando você chega perto da resposta, você para. E aí esse parar tem que estar negociado com o PM, com o engenheiro, porque ele tem que, como eu falo para o meu time, esverdear. O que quer dizer? Tem que desenvolver alguma coisa desse discover, né? Você não fica falando com o usuário, conversando, porque você quer ser social. Você precisa resolver um problema e esse problema precisa ser desenvolvido. Então, essa dinâmica... Eu acho que vem mudando muito positivamente isso na nossa área, mas teve um tempo em que o design ficava lá perdidão, né? O discovery, desculpa. Perdidão no nosso roadmap eterno, aquela faixona, assim. Discovery, comportamento do usuário no carrinho de compra. Para sempre. E aí, tá bom, mas e aí? Quais são as perguntas? Qual que é a metodologia? Qual que vai ser o desenvolvimento? A gente está descobrindo. Não, a gente não pode ficar descobrindo eternamente, né? Criatividade. Essa, cara... Eu não sou romântica de produto, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Muito. E esse equilíbrio entre os pasteizinhos e soluções diferentes e inovadoras me seduz demais e eu adoro. Então, eu acredito que... E eu já trabalhei em lugares assim e faço mentorias com pessoas que não estão em ambientes assim, em que consegue equilibrar entregas de curto prazo, evoluções técnicas, roadmap e novos produtos. Isso quer dizer que é 25% para cada quê? Não. Às vezes tem que é 2% um desses, tá? E tudo bem. Desde que a gente veja que isso se movimenta. Quando o seu roadmap é 100% estruturado, todos os quarters, você não está trabalhando numa empresa de produtos. Está trabalhando numa empresa X que tem uma área de tecnologia. Tem problema? Vou voltar a falar. Tipo Herbalife, assim, sem fazer propaganda, porque não estão pagando, no caso. Mas, assim, não tem problema, não quer dizer que você vai levantar a mão e pedir para sair. Quer dizer que você vai entender o ambiente que você está e não se iludir achando que está na próxima Silicon Valley stuff. Não está. Você está numa empresa que tem um aplicativo, mas que é comercial, que tem um aplicativo, mas é de varejo, que tem... Enfim, tem cenários para tudo, mas é legal você olhar e ver que isso... Existem cenários em que a gente consegue trabalhar com esse equilíbrio. Trazendo um exemplo rapidinho, também cheguei com o fundador, a gente tem muita entrega para fazer, e aí, porque a gente está numa expansão maluca, e aí ele virou para mim e falou assim, eu quero marcar com você, eu vou sair de férias daqui 2 semanas, porque eu quero entender como é que você me propõe a gente fazer, sim, as nossas entregas, mas ter tempo para fazer coisas que não vão mexer os indicadores agora. Meu coração, assim, gente, sério, ficou tão quentinho. Se eu sei que isso vai acontecer na realidade, a gente vai conseguir efetivamente fazer? Não sei, a gente vai abrir a Europa no 2º semestre, ou seja, obviamente minha vida vai estar bem maluca. Mas só de ter a intenção dessa conversa, eu já fiquei muito feliz. Falei, cara, vamos fazer essa reunião sim, depois das férias dele. E a última dica é qual é a força do seu time de negócio. Polêmico também, tá, gente? Mas tudo bem.
Aqui estou fazendo apologias a times de negócio não fortes? Claro que não. Todo mundo gosta de dinheirinhos, todo mundo gosta de PLR, de bonificação, de empresa saudável e de agenda positiva. Eu, como uma liderança que está lá discutindo as agendas positivas hoje, vejo isso maravilhosamente bem. É tudo que eu quero, na verdade, estar numa empresa bem-sucedida e que eu fiz parte desse sucesso. Mas qual que é a força do time frente aos outros times da organização? É uma reflexão que a gente precisa fazer para conhecer a empresa que a gente está trabalhando. Porque empresas que têm ideologias e áreas comerciais de negócio muito fortes, em que a balança sempre pende para a decisão comercial... eu não vou conseguir explicar isso em 1 minuto para vocês nunca, mas entendam assim, 0 contra comercial, mas você olhar a sua organização da maneira como ela te faz entender como que é a relação dela com você. Porque, sim, tem empresas que são... elas têm um aplicativo, elas têm um portal, mas elas são negócio. Elas não são um aplicativo e não são o portal. Isso não está errado, tá? Mas, novamente, olhar e ver onde você está amarrando seu burro, né? Onde você está? Eu estou numa empresa que ela tem um aplicativo muito legal, tem várias inovações no aplicativo, mas quem toma a decisão é a área de negócio. Beleza, você vai se frustrar muito menos se você perceber que é assim. E, realmente, nesse tipo de organização, a relação com a área de produto e tecnologia, ela é uma relação mais de... prover soluções que já têm um pouquinho do como pensado. Você pode fazer da tua vida um pouquinho mais criativa e pensar fora da caixa? Claro que sim. Toda empresa tem dinâmicas porque pessoas são complexas e diferentes. Mas olhe e veja exatamente onde você está para entender essa dinâmica. É isso. Eu agradeço muito. Falei muito, né, gente? Eu agradeço muito e me sigam. Estou aqui para tomar café também. Peraí. Calma aí, peraí. Tô calma. Porque pela cara da galera aqui... Ô, Nath, posso abrir pergunta? 2 perguntas, vai. Tem perguntas? Tem pergunta? Não tem pergunta? A galera tá tímida hoje, né? Não tem? Tem. Uai. Depois dessa apresentação, é claro que vai ter perguntas. É isso. Eu tenho... Ela falou que a liderança tem que estar em toda a reunião do time. Quase toda. Quase toda. Tá bom. Mas em quais reuniões? Depois você responde essa. Peraí. Tudo bom? Bom dia. Aqui é o Lucas. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Foi bem legal. Obrigada. Queria primeiro apresentar um contexto e ver a sua visão, como poderia atuar nessa parte. Em muitos momentos, eu já me peguei numa área de produtos de uma empresa que está iniciando essa área ainda. E aí você fica naquela de, você precisa ser o evangelizador da área de produtos dentro da empresa, né? Então, tem muito reunião que a gente faz, discovers e afins com outras áreas, e teve até casos de, por exemplo, chegar numa área muito tradicional, que não queria mudar de jeito nenhum. E queria saber da sua visão, como lidar com essa questão de, você precisa ser o evangelizador dessa área de inovação, de digital, e como fazer isso, né, de uma maneira mais simples, trazer essa questão para as pessoas mais conservadoras que precisa ter essa mudança. Boa. Ótima pergunta. E eu acho que tem algumas perspectivas dela. Tentarei ser muito breve. Eu acho também que é um pouquinho de preguiça da empresa jogar isso na mão do PM que entrou, do liderança. Porque, vem aqui e faça a transformação da minha empresa para o digital. Evangelize. Romântico, né? Mas as pessoas... Eu acho injusto, mas sei que acontece muito, tá? E, às vezes, acontece de uma maneira com pessoas mais júniores. Contrata um PM júnior, traz para a fogueira e fala assim, agora conscientiza todo mundo, explica gira para todo mundo, explica método ágil, e a pessoa fica fazendo um monte de PPT e pobrezitos, assim, é bem ingrato. Então, primeira parte, assim, eu não acho que a mudança vem de uma pessoa, uma squad, falando sem parar sobre como é bom ter métodos ágeis no trabalho organizacional. Então, eu já não acho que é por aí. Porém, numa realidade que você foi colocado, como eu agiria, tá? Eu acredito que você vai conseguir mudar o seu quadrado
Você não vai conseguir mudar o quadrado da área. Pensa assim, numa matriz de impacto versus resultado. A área com pessoas mais resistentes é a que pode ter um resultado bom, mas é a mais difícil em termos de execução. Então, deixa isso para daqui a pouco. Mapeia. O que é mais fácil? Geralmente, o mais fácil é o nosso. Então, vamos organizar a nossa squad legalzinho. Vamos pensar onde está na nossa jugular. Entregar XPTO. Vamos entregar XP, e aí o TO, a gente faz um testezinho aqui e mostra um valorzinho. E aí você vai fazendo, mostrando números, entrando em discussões. Na reunião, você vai ser o que vai saber os dados. E aí, as pessoas podem não dar valor efetivamente, mas elas olham e falam, nossa, mas chegou com dados, que legal. Ela pode mentir para você e falar que não pensa nisso, mas pensa. Ter uma pessoa que sabe os dados na organização vira uma referência. E aí você vai trabalhando, realmente expandindo isso. Novamente, pessoas são complexas e empresas são feitas de pessoas. Ou seja, não tem como ser mais complexo que uma empresa. Entenda que não vai ser do dia para a noite. E aí, vai fazendo. Eu, quando eu dou mentoria para pessoas que estão passando por isso, sabe o que eu falo para eles de coração? Faça seu case. Isso é um case para você. E é um case para o mercado. Talvez você não fique nessa organização. Talvez não mesmo. Não sei como é que vai ser. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Só que aproveite essa jornada e faça um case muito legal de transformação, porque isso vem de posts no LinkedIn também. Sim, e tem 2 tipos de aprendizado, né? Você aprende o que fazer e o que não fazer. Exatamente. Então, você está na empresa, viu lá, você viu, vixe, essas coisas aí, entendi que eu não devo fazer na minha próxima empresa. Exatamente. Rê, muito obrigado. Sempre Valeu. junta. Muito obrigado, parceira. Tchau, gente. Valeu.